Bem-vindo ao BHB Foodcast, o canal de podcast para você do setor de alimentos, bebidas e suplementos. Oi, pessoal! Hoje o nosso papo tá doce, de baixa caloria e rico em fibra. Hoje a gente vai falar com a Alexandra Casoni Comparini. Ela é CEO da Flor Mel, essa indústria de snacks saudáveis que já fatura atualmente 70 milhões por ano e tem grandes projeções aí para o mercado. E ela vai contar pra gente como é que uma indústria de origem familiar, de doce de família, se tornou em uma das mais promissoras indústrias de alimentos do Brasil. Fica aqui com a gente. Ale, bem-vinda ao nosso papo. Muito obrigada por participar aqui do BHB Foodcast e por ter topado de cara o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer que a gente tenha aí um bom bate-papo, que a gente possa inspirar aí outros jovens, outras empresas, segmento saudável também, entregar coisa boa aí para o mercado. É isso aí. Para tirar minha dúvida, você é nutricionista também, minha colega de profissão, você é engenheira de alimentos, onde você se formou? Tá, eu graduei em nutrição, eu brinco que foi um encontro aí de almas, porque nasci no dia do profissional nutricionista, que é dia 31 de agosto, graduei aqui na minha cidade e depois, por necessidade e curiosidade, fui fazer a parte técnica de engenharia de alimentos e também aqui no interior, em Botucatu. E aí, dentro disso, tive que ir buscando várias especializações, né? Então, me especializei em chocolate, me especializei em análise sensorial, enfim, mas a minha área mesmo de formação é mais técnica, e é isso. Legal, você foi para a parte técnica inicialmente, hoje você ocupa um cargo de liderança dentro da sua companhia, né? Dentro do mercado, Alexandra, hoje o Brasil já ocupa o 4º lugar no ranking mundial de alimentos saudáveis, segundo a Euromonitor. A gente, se for olhar New Nutrition Business, por exemplo, que é um reporte internacional muito falado dentro do nosso meio, se você nasce um snack, se você é um snack, você tem 60% de chance de dar mais certo do que outros produtos que não são snacks. Você diria que essa é a receita de sucesso de Flor Mel? Que outros ingredientes você tem nessa receita aí? Por que a empresa deu tão certo e hoje está numa posição tão bacana, faturando 70 milhões dentro desse segmento? Eu acredito que sim, né, que é um olhar estratégico no ponto de vista de praticidade, conveniência, e a gente fala um pouco uma grande realidade, não é nem tendência, o tempo, né, o quão que o tempo ele nos consome. Mas eu não acredito que seja a particularidade da categoria, né, que é o sucesso ou o ingrediente principal. Eu acho que é a junção de 3 grandes fatores, o sucesso da Flor Mel em específico, né? Primeiro é a junção, eu acho que é o desejo de entregar o sabor, é o desejo de entregar o valor nutricional aliado a esse prazer, o prazer que eu sempre determino ele um pouco diferente do que o sabor. O sabor é algo muito palatável, né? Que você é algo muito mais físico, assim, você sente e aí você consegue dizer se é bom ou não. O prazer é algo que satisfaz, dá saciedade, é aquilo que poxa, valeu a pena consumir esse produto. Então, eu acho que independente de categoria, se é uma bebida, se é um snack, né, se é um ingrediente, eu acho que quando a gente consegue entregar um olhar para o nosso consumidor esses 3 grandes pilares, eu acho que não tem como não ser sucesso. Eu acho que seriam esses 3 grandes ingredientes: sabor, o valor nutricional que a gente sempre agrega e o compromisso também de entregar o prazer para o consumidor. Muito legal. Eu acho que vocês evoluíram muito nos últimos anos, vamos dizer, 7 anos para cá, 10 anos para cá, nessa coisa do appetite appeal mesmo, né? Você sai de um doce diet, que acho que era a tua origem, mas para uma coisa que, olha, é para todo mundo e tem muito sabor. Eu fiquei impressionada na última Natural Tech, que eu visitei o stand de vocês, como esse posicionamento da marca estava muito forte. Eu imagino que os drageados, né? Os drageados são um negócio assim, que você come e você fala, gente, não é tudo isso aqui não tem pipoca. Como que essa coisa de vocês buscarem um sabor, você se especializou em análise sensorial, não deve ser à toa, deve ser um pouco uma obsessão para vocês mesmo, né? Como é que
funciona esse trabalho de desenvolvimento de produto em relação à aceitação, a sabor? Isso vem muito dos fornecedores de vocês, ou vocês têm alguém que lidera isso internamente, ainda é você? Como que funciona? Tá, na verdade o trabalho são 34 anos, né, de Flor Mel, mas de fato faz 7 anos, assim, para ser mais precisa, que tomamos a decisão de impulsionar e potencializar o posicionamento da marca, né? E a Formel tem no seu DNA, assim, a inovação, assim, algo que nos move, que pulsa muito forte aqui dentro. Isso nasce do meu pai, né? O grande criador, ele é genuíno, é incrível a entrega da verdade no produto, e ele foi a minha grande ou maior escola na prática, né? E aquilo do dia a dia. E ele trouxe ele foi o responsável, junto com minha mãe no início, das sobremesas típicas brasileiras. E aí, sempre usando malte de cereais, que hoje ninguém fala mais, mas tinha um valor nutricional, as fibras, e aí o açúcar orgânico. Depois tem uma virada de 2002 a 2005 para os primeiros produtos diets do mercado. E aí, Carol, a Formel ela entra muito numa competência de sobremesa. Mas aí, juntando o meu desejo da nutrição, de um olhar mais abrangente para o consumidor, aquela coisa já um pouco desse olhar inquieto que eu tenho muito forte aqui dentro, vem a necessidade de novos produtos para compor e democratizar mais o paladar, a proximidade com o consumidor. Então, aí já começa um processo sucessório na liderança de inovação. O meu pai carregou muito forte, ele inclusive foi minha grande inspiração. E logo quando eu graduei em 2010, então eu já atuava na companhia, né? Já vou fazer quase 17 anos, estou 16 para 17 anos aqui na empresa. E né, Alexandra? Em vez de tomar mamadeira, já comia docinho na fábrica. Exatamente, já navei ali energia de empreender, de fazer acontecer, mas nesse processo sucessório eu assumo a liderança, né, de inovação, praticamente tem uma linha bem atuante desde 2008, assim, nas decisões estratégicas de todo o nosso pipeline, assim, de inovação, todo o plano de inovação. E a continuidade, Carol, assim, um pouco para tentar materializar, que eu acho que o que as empresas nunca podem, nenhuma, né, do que diz respeito à indústria de alimentos, ainda mais alimentos saudáveis ou alimentos com valor nutricional, como o Formel, a gente não pode perder esse olhar de que forma que a gente entrega um produto para o consumidor. Assim, a Formel, por exemplo, não é uma empresa que faz a 4 mãos ou só 2 mãos via o fornecedor. Não é da nossa característica. A inovação, ela vem de uma forma genuína, intuitiva. Você tem mais irmãos no negócio ou não? Tem, nós somos em 5 irmãos, né? Oh. E tem uma irmã na companhia há 5 anos. Ela também tem uma competência incrível no que diz respeito à parte de pessoas. Ela é psicóloga, também especializou na gestão de pessoas e ela lidera o RH e ela tem uma competência dessa sensibilidade de perfil, de análise de competências, para a gente ter um time sempre homogêneo, sempre trazendo as diversidades, né? Assim, no sentido de o olhar que a Formel tem, né? De fazer as coisas acontecerem com várias habilidades e sensibilidade das pessoas. E como que é para você, Alexandra, ser líder de uma empresa familiar, né? Ter que lidar aí com a parte dos seus irmãos, com essa gestão familiar, talvez o seu pai, né, e sua mãe ainda tenham também, não tem um papel de gestão, mas tem a voz ativa do negócio, vai ser seu conselheiro, né? Tem um papel presente na sua vida. Sendo mulher, sendo bonita, como que isso funciona? Quais são os desafios que você tem para essa liderança, né? Para você se provar como uma profissional competente, sendo ainda filha do dono. Não sei se você passou por isso. E como que é hoje? O que você enxerga assim? Olha, eu consegui, eu cheguei até aqui e daqui para frente. Quais são os próximos desafios que você vai ter? Se você ainda sente esse julgamento, não só interno, mas do mercado.
Mercado não, mas assim, eu passei por um processo sucessório há 5 anos, então assumi como CEO há 5 anos. Sou sócia, sou executiva e claro que tenho desafios um pouco diferente de quem tem um escopo só como executiva, né? Mas eu acho que isso é um pouco o lado bonito, assim, tentar mostrar um pouco o lado que é bacana no que diz respeito à parte dos estímulos que eu tenho a todo instante. Isso aí tem um processo de evolução, tem um processo de amadurecimento talvez um pouco até mais rápido, um pouco mais intenso, porque tudo parte da confiança, né? Então, primeiro ponto, por mais que os sócios originais, eu tenho os fundadores, que são meus pais, e tem uns sócios originais, porque hoje, né, a empresa ela tem um sócio minoritário, mas tem uns sócios originais que somos em 7, né? Meus pais e nós 5 irmãos. E isso, lá atrás, a base foi muito bem feita. O trabalho que a Alexandra inicia com meus pais, eu ganhei muita confiança a respeito deles. E no processo sucessório foi muito natural, claro que a gente contou até com profissionais para nos ajudar a estruturar isso, fazer esse processo. Legal. Então, Flamel, eu sempre tive esse viés de profissionalizar a companhia, um desejo mesmo de que, sim, somos uma empresa familiar, isso é incrível, é maravilhoso, tem essência, tem verdade, tem história, mas eu quero fazer com que essa empresa ela cresça com tudo isso, ela se estruture com tudo isso de uma forma profissionalizada. Então, eu tive que dar o exemplo, né? Então, a forma com que, antes de ter um sócio, já rodava um conselho, claro que informal, claro que familiar, mas onde a Alexandra prestava conta, onde eu deixava muito claro todos os processos, onde estávamos, as possibilidades de rota. Sempre externei muito o sentimento, externei muito todas as possibilidades de riscos. Então acho que eu fui com o tempo, claro que tive erros, claro que tive momentos que a gente não sabe lidar porque é tudo muito novo, mas acho que a minha intenção, acho que esse é o ponto principal, a minha intenção era fazer com a verdade, fazer da forma que eu acreditava que seria o melhor para a companhia e eu transmiti isso para eles. Então, sempre foi mensurável, factível a minha intenção. E eu fui ganhando confiança deles no tempo de toda essa jornada. E eu acho que um marco muito legal de contar foi no processo de 2018 que eu trago a intenção de que a empresa ou nós teríamos que tomar uma dívida ou então entraria no processo de M&A para buscar um sócio, né, um fundo, para um aporte de capital, porque eu tinha um plano. O meu business plan para os próximos 3 anos era arrojado, era agressivo. E a Flamel até 2018 trabalhou capital próprio. A gente nunca tinha tomado uma dívida. E meus pais são de uma cultura muito conservadora. E onde todo o dinheiro e qualquer resultado sempre foi colocado novamente na companhia. Então, era algo que eu tinha que compartilhar com eles. E a decisão foi feita em consenso. A intenção foi tomada em consenso, então seguiríamos com o conselho. Naquele momento, foi muito bonito isso, assim, porque eu não esperava, né? Foi algo que aconteceu. Os meus irmãos disseram, né? Não, Alexandra, é ela quem tem que avaliar o sócio, ela quem tem que pegar a linha de frente de tudo isso. E muito como, sim, agora como dona, não só como executiva, porque a gente confia nela, a gente acredita no que ela quer muito a Flamel o melhor da companhia. E meu irmão, que é presidente do conselho hoje, esteve muito comigo no roadshow, assim, nas rodadas de negócio. Então, foi algo legal, porque ele foi vendo o quanto que eu tenho, né, a fluência da companhia. Então, acho que o resumo tudo parte da confiança, do que a gente, de fato, coloca como exemplo, e exemplo no que diz respeito àquilo que eles vão conseguir materializar, e, né, não pode ser algo que não tenha coerência. E aí, olhando, eu falei o lado bonito, o lado legal, que eu acho que é algo que todo mundo sempre tem que... Não adianta eu falar, olhar só os lados difíceis e me usar como muleta, usar como... Que não, você tem seus deveres, suas obrigações. Eu acho isso que eu queria deixar claro. E eu acho que eu cumpri com elas. Eu acho que elas foram muito bem construídas nesse tempo. Mas tem um outro lado, que é o processo natural, porque somos seres humanos e a gente nós tivemos que iniciar um processo de algumas regras ou alguns acordos, como, por exemplo, a não entrada dos outros irmãos.
porque prezamos muito pela relação familiar, pelo carinho, pela a nossa história. E a Marcela foi por algo muito genuíno, porque ela veio sem disputar ou concorrer com o lugar que a Alexandra. Ela falou, você já tem o seu lugar na Formel. A Formel e a Alexandra, eles brincam, é uma coisa só, assim, né? Então ela falou, eu vou construir a minha história do meu jeito e te peço para deixar também eu errar, acertar. Tudo é muito profissional, né? Ela responde para um outro líder, ela tem as suas responsabilidades, ela é muito responsável. E sempre deixei claro a ela, falei, se um dia não tiver entregue ou você confundir esse processo, saiba do seu ônus e bônus. Ser sócia e ser executiva, tem momentos que vão se fundir, mas vai ter momentos que você vai ter que saber separar. Então, quanto ao mercado, que eu acho que foi um ponto que você até usou um termo, né, filha do dono, muito engraçado, assim, eu acho que eu tenho o bônus disso, que é é perceptível o brilho no olhar, sabem que a Formel faz parte da minha vida, então acho que gera também uma empatia muito legal e uma abertura e uma proximidade, esse é o lado legal. E o outro lado, quanto a ou subestimar, ou não sei, né? Não sei, nunca aconteceu assim, porque eu acho que todos viam assim a minha dedicação, a minha determinação. E eu acho que, pelo contrário, sempre vinham bons comentários. Poxa, que sorte, que privilégio da Formel, que bom que você quis, que bom que você tem um DNA da empresa. Então, nunca vi assim. Agora, no momento que nós estamos hoje, claro que ter uma empresa familiar, o desafio é sempre eu vou usar um verbo que é o cuidar, né? O momento que eu me encontro hoje é cuidar, porque, de novo, somos seres humanos e temos emoções, temos, né, enfim, tudo isso, e a gente não pode entender e medir o do outro. Então, eu sempre tenho que cuidar da relação com meus irmãos, porque as coisas vão acontecendo, eles vão formando as famílias deles, né? Então, é sim sensível, mas é uma escolha, né? Então, essa escolha a gente tem que saber que vai ter tudo seu ônus e bônus, e eu me abraço, eu sou muito otimista no positivo e dou o meu melhor para não desequilibrar o meu ônus. Legal, acho que a sua história é muito inspiradora para crescer dentro desse cenário familiar. Tem os seus desafios e é o que você falou, tem o lado, as delícias e os desafios. Eu acho que você conseguiu construir essa história de uma maneira muito brilhante mesmo, e é inspirador. A gente tem até um parceiro dentro da Equilíbrio dos negócios, que ele faz negócios de família mesmo, e ele conta cada história pra gente, cada história cabeluda. Você fala, gente, os desafios parece que são maiores ainda para essas pessoas, porque é o que você falou, uma função executiva, se tem um executivo seu que não está performando bem, beijo, tchau, né? Vai ser feliz em outro lugar. Porque aí é um olhar mais racional, né? Então, assim, o meio corporativo, quando não familiar, ele prevalece muito o racional, a entrega, o resultado, um pouco uma dimensão mais econômica. Quando a gente envolve mais uma empresa familiar, que vem de desejo, de uma luta, de uma história, e várias pessoas envolvidas, tem muita emoção, um lado emocional muito junto, então aí vem outros desafios, né? Agora você falou da abertura do capital da empresa, né? De você ter investidores e ter novos sócios atualmente. Isso aconteceu em 2018, a partir de uma decisão sua, né? De um estímulo seu de falar, vamos crescer, a gente precisa aumentar faturamento e a gente só vai conseguir isso com capital externo. E aí vocês optaram por abrir uma rodada de negócios, vocês foram escolhendo os investidores e acabaram ficando com um investidor que é da própria cidade de vocês, de Franca, né? Como é que foi esse processo, se você puder contar pra gente, e o que mudou de lá para cá em termos práticos? Na verdade, 2018, em setembro, é o início do nosso planejamento, né, estratégico dos próximos anos, a gente tomou a decisão. A transição aconteceu mesmo, o processo em junho de 2019, então foi um processo que eu considero bem rápido, assim, todas as etapas, porque em setembro tomamos a decisão, eu já tinha alguns contatos que, em média de 1 ano e meio, haviam feito comigo, algumas especulações, mas muito, de fato, o interesse real.
E aí, em várias intenções, não só como investidor, enfim, conexões e sinergias estratégicas, como aquisição. Então, eu tinha já uma amostragem de alguns bons contatos, outros que eu sabia também que eu não queria. E a própria Unbox, via o Carlos Donzelli, né, que hoje é o nosso conselheiro, ele quem me procurou, ele foi entender um pouco o momento da companhia, e no momento que ele me procurou, nós já havíamos tomado a decisão. E eu nem sabia, é algo que a gente, até o primeiro lugar que eu conto isso, mas nós não sabíamos a existência da Unbox, mesmo no momento que eu tinha tomado a decisão, porque a Unbox tinha 3 a 4 meses de existência só. Então, os sócios, né, os investidores, que é a família Garcia Trajano, né, da companhia Magalu, eles aconteceram, né, realizaram a Unbox dentro de 3 a 4 meses de 2018, final de 2018. E no momento que o Carlos me procurou, claro que o coração já bateu um pouco mais forte, né, porque é uma sociedade, né, então são pessoas que conhecemos, são pessoas do nosso quintal, são pessoas também com uma característica literalmente familiar, um case, né, incrível do varejo, enfim, não só do varejo, o mindset, a velocidade, a simplicidade. Então, vários valores eram compartilhados, mas não deixei também de ter o olhar do lado de, não, peraí, vamos olhar para o lado racional, porque eu tenho um equilíbrio muito bom, assim, eu sou uma pessoa de muita emoção, de muita entrega de coração, mas eu também sou racional, e eu acho que isso é importante nos negócios. Então, deixei de olhar, ficamos entre outros 2 fundos, mas, de novo, foi de fato, foi o fundo também que estava mais disposto a entrar com valor mais estratégico, e era algo que eu não abriria mão, eu não abri mão de não ser um valor estratégico no processo porque como investidor normalmente nunca entra como valor estratégico, né, o aporte de capital. Tá. E concluímos todo o processo em junho de 2019, eles entram com 16% de participação, é um sócio que nos respeitam muito no processo de construção da história, eles literalmente entraram a longo prazo, então isso é muito bem resolvido entre nós. A Luiz Helena brinca que a Flamel vai ser uma Nestlé do segmento saudável, porque acho que aqueles 3 pilares que eu comentei, né, do sabor, do valor nutricional e o prazer, para eles que não eram, primeiro que não é do segmento, segundo que não tinham um estímulo, né, talvez de consumo né, desse mundo de alimentos, estilo de vida. Então, eles consomem, os amigos consomem, e todos adoram, retém a recompra, fideliza, eles falam, poxa, imagina a oportunidade que a gente não tem, né? E, então, assim, eu acredito que isso tudo aconteceu muito para o futuro mesmo da empresa, e foi muito bom, né? Porque estruturar a governança, hoje a gente tem um conselho consultivo que é incrível, quando acontece, a gente consegue... De novo, tu tem ônus e bônus, né? Mas ainda vejo muito mais bônus aí no processo. E foi uma decisão super assertiva para o momento e acho que para o futuro da Flamel. Alexandre, me fala uma coisa. Esse momento que a gente está vivendo, a pandemia, o Covid, impactou muito no negócio de vocês? Você ainda está falando de uma projeção de crescimento, né? O que você viu de mudança em relação ao comportamento de compra de consumidor? Você tinha provavelmente um canal muito forte nessas lojas de produtos naturais que também fecharam durante a pandemia. Como é que funcionou isso para vocês? Sim, tivemos um reflexo de queda, principalmente em abril e maio. Foram meses bem difíceis. Abril vem aí com 30% de queda. Maio vem entregando 40% de queda. Então, assim, foi algo que ninguém no Brasil tinha, né, se preparado para isso. Foi algo muito rápido que aconteceu. Mas também agimos muito rápido. Então, junho já vem respondendo muito bem. Julho, um número histórico. E aí agora, olhando o segundo semestre, de julho a dezembro, a gente tem sim uma expectativa de crescimento, comparando a 2019. A nossa projeção, né, de entrega aí de 70 milhões no ano passado era esse ano buscar 91 milhões. Não acredito que a gente consiga buscar o gap do que tivemos, porque o segundo semestre já é muito desafiador.
porque os nossos lançamentos de inovação sempre vêm em maio e junho, então carrega já um desafio sempre no ano. O segundo semestre tem um peso aí de praticamente 65%. Então, eu estou dizendo que o segundo semestre ele é meio que decisivo para a companhia, assim, no processo de crescimento. Então, ainda estamos sentindo um pouco mais, porque estávamos um pouco sem previsibilidade. Agora que as retomadas acontecem, porque a Formel trabalha Brasil. Então, não somente o canal, como você disse, que é um canal importante, mas não é... A gente tem hoje muito... A Formel tem 3 grandes privilégios, né? Primeiro, o consumidor, porque ele é um consumidor que ele abrange várias frentes. Então, ele é uma pessoa de um estilo de vida mais saudável, é uma pessoa que, sim, se propôs a fazer uma dieta, é uma pessoa que tem restrição e N restrições, seja lactose, seja a própria predisposição a diabetes ou diabético. Então, a gente tem uma abrangência de consumidor, a gente tem abrangência de canais, então a gente atua do pequeno varejo, que é restaurante, padaria, a farmácia, o natural especializado, a um key account nacional, então a gente tem uma abrangência de canal. E aí, os canais que foram mobilizados pelo Covid, né, que fecharam, a gente buscou outras estratégias de plataforma e agora a gente lança, agora em setembro, semana que vem, o nosso P2P, que é um B2B, mas eu não gosto de negócio para negócio, é pessoa para pessoa, então a gente lança um portal, né, de conexão junto com o telemarketing, junto com uma plataforma nutricional incrível, assim, que vem para a gente nutrir territórios mesmo. Essa plataforma que você comentou é uma plataforma de compra possíveis para pequenos varejos, é esse o foco? Direto o P2P, ele nasce para o pequeno e médio varejo, é uma conexão direta e ele vem por 2 grandes propósitos, né? Primeiro, a intenção é conexão, mas tanto sermos um aliado do nosso distribuidor, então você, Carol, tem um ponto de venda e você quer comprar pela plataforma porque é 24, você pode comprar qualquer horário do dia, você prefere fazer digital, você compra e aí naturalmente na sua área, se temos um parceiro distribuidor, você é um pequeno varejo, ele te entrega. Tá. Mas se você é lá do norte, numa cidade que a gente não tem um parceiro distribuidor e a gente não faz cobertura de distribuição, quem vai te atender? Aí você vai atender só o pedido mínimo, então é para 100% das necessidades, assim. Mas para onde tem distribuidor, a gente faz isso em parceria. E dentro do trabalho que vocês fazem também em comunicação, Ale, vocês investem muito em influenciadores, né? Um trabalho forte também com nutricionistas, profissionais de saúde. A gente conhece a equipe de nutrição de vocês. Como que isso reflete para o negócio? Porque um dos grandes desafios desse trabalho é a gente conseguir mensurar os resultados, né? A gente fala aqui no Equilíbrio que é a pergunta do milhão. Como é que você consegue referir realmente o teu ROI em cima daquela ação? Às vezes é muito difícil. Mas qual que é a tua leitura? O quão importante é esse pilar para a Formel? Tá. A minha leitura, quando a gente para pensar em a mídia online, né, tudo que hoje a gente conta muito, uma das estratégias influenciadoras, para conectar sua marca com outros consumidores, para divulgar ou fomentar os produtos, a gente tem frentes de medir, claro, óbvio, né? A gente tem mesmo quando a gente converte para o funil, para o e-commerce, ou quando a gente converte para atender leads ou seguidores. Então, tem sim como a gente medir um pouco todo o plano de influenciadoras, mas não dá. Se a gente pega tudo que dá para medir e todo investimento, a conta não vai fechar. O que dá para medir versus investimento, o ROI a gente não investiria de novo. E aí tem o intangível. E o intangível é algo muito que até com alguns colegas de mercado, não do segmento, e eles gostam muito desse ponto de vista, que existe um planejamento, existe um guia estratégico, cada companhia tem o seu, eu tenho o meu, a Formel tem o seu guia estratégico, que tudo parte do posicionamento da marca. Esse é o grande guia estratégico da Formel hoje, o posicionamento dessa marca. E aí dentro desse posicionamento existem as principais estratégias, existe o guia tático, que é onde a gente vai concretizar para dar vida nisso.
E aí eu considero se a Formel tem hoje como posicionamento de marca uma grande frente estratégica, e aí você tem que ter muita constância, né? Dar consistência para esse plano. Então, em trabalho desde 2018, eu posso dizer, a gente tem um trabalho, nós iniciamos em 2018, fizemos 19, estamos fazendo 20. Então, são 3 anos de trabalho, que 18 a gente fez. É um trabalho que sim é mensurável o retorno da contribuição, né, do posicionamento da marca, a visibilidade da marca. É construção mesmo, né? Construção de reputação, de imagem de marca, que é algo importante e vai refletir por muitos anos ainda, né? Alexandra, pensando nessa vivência sua do mercado de saudáveis, vocês com snacks doces, salgados, se fortalecendo nesse mercado, o que você imagina para um futuro próximo dentro desse segmento como um todo? É o plant-based mesmo? É mais tecnologia dentro da alimentação? O que você acha que é o próximo passo que a gente vai dar como segmento mesmo? Eu acho que a junção, claro que quando a gente pega em tendência, né, em realidade, já com plant-based, entre outras, né, acho que sim, é o futuro da alimentação, mas eu vejo um pouco mais do que isso, assim. Eu vejo uma necessidade até que já existe, um resgate, e aí que tem hoje muita sinergia com o nosso propósito, que é reconectar as pessoas com a vida natural. E a vida natural não é somente produtos clean label, ou é somente produto plant-based, ou é somente produto no que diz respeito a raw, sei lá, né? Não estou falando de defesas, e a gente perde o que de fato te agrega de valor, de densidade nutritiva, o que te dá prazer, porque o que é natural para você, de repente, é ter muito mais prazer do que muito mais valor nutricional. Mas acho que mais do que isso, acho que quando eu falo também da alimentação, as indústrias, né, e todos os outros stakeholders, pensar na cadeia quanto à parte de impacto ambiental dentro de embalagem. A Formel já tem um projeto incrível aqui de redução, a gente já conseguiu fazer bastante. Agora, cada vez mais, porque nossa proximidade com o futuro da alimentação é ser cada vez mais natural. Então, seja ingrediente, seja numa entrega clean label, seja em toda a responsabilidade do produto, como matéria-prima, como embalagem. Então, a alimentação eu não taxaria só alimento, sabe? De entrega de produto acabado. Eu acho que o alimento a gente não pode deixar de pensar na cadeia. E a cadeia, ela começa lá do plantio, ela começa lá da ordenha, ela começa lá de... Então, acho que respeitar as escolhas de todos, porque assim como pedem tanto para respeitar a escolha sexual, escolha racial, seja qual for, a gente também tem que respeitar a escolha da alimentação, porque a Carol, de repente, conecta numa filosofia, a Alexandra em outra. Então, a Formel está tirando o conceito do saudável para conectar no valor da densidade, do natural. Então, eu acho que o mercado saudável, alimentos saudáveis, alimentos naturais, eu acho também o que eu desejo para ele é que venham pessoas competentes, pessoas que tenham força para também, assim como tem o ativismo do vegano e outras áreas, de que a gente possa trazer a verdade, a transparência e respeitar a escolha do consumidor e fazer com que esse segmento evolua, porque ainda ele é muito jovem, do meu ponto de vista aqui no Brasil. Adorei o que você trouxe. Eu acho que tem tudo a ver mesmo com o momento que a gente vive, né? De muitos extremos. Em tudo, né? Na política, no futebol, em tudo a gente vê muitos extremos. A pandemia trouxe muitos extremos. Então, eu acho que é por aí. A gente ter essa coisa do respeito à alimentação, algo que eu nunca vi ninguém falar aqui nesse podcast. Alexandra, parabéns. E a gente ter também essa coisa, você na tua fala me trouxe muito também, olhando aí mais uma coisa mais tecnológica, até da personalização, né? Nossa, é incrível. Também vem crescendo muito essa coisa da personalização, então acho que daqui a pouco a gente também vai ter aí, vocês vão ter esses serviços na Flor Mel que a gente pode escolher não só o tipo do chocolate, do recheio, mas também
mix de vitaminas, de minerais, alguma coisa que converse mais comigo, com as minhas necessidades. Aí pensando para o futuro. Não, mas eu acredito muito. Eu também tenho um outro fórum, mas eu sou sócia. Meu esposo, ele é extremamente científico, ele é também da área da saúde. A gente tem uma Health Tech. E a gente, como o nosso core business é a farmácia de manipulação homeopatia, a gente já lida com a personalização. O ponto de partida é sempre esse. E a gente juntou, né, toda a frente de exame genético, testes, e aí sempre olhando o ser como um indivíduo único, porque somos únicos. Então, isso que você falou de cruzar as necessidades dentro da sua genética, dentro da sua... até mesmo da sua configuração, né, também, de como ser. Eu acredito muito nisso, assim, muito. Vai evoluir para isso a ciência aí, com certeza. Que legal, bom saber que você também já investe nesse segmento. Sim. Agora, pensando em Flor-Mel, vocês têm intenção de abrir novas categorias? Você já tem quantos SKUs? Já tem um portfólio bem extenso? Você pretende ainda avançar para categorias alimentícias diferentes com a marca? Sim, ano que vem tem muita coisa boa. O nosso posicionamento é esse, entregar só coisa boa para o consumidor. E ano que vem a gente tem 2 grandes projetos para incorporar no nosso todo o trabalho de branding. Então, eu acredito que vai ser algo aí muito bem recebido. Graças a Deus, a Flor-Mel, eu tive a oportunidade agora com o Covid de conectar com todos os clientes, porque eu não conseguiria fazer isso em tempo recorde, em 2 meses, rodar o Brasil todo. E de forma remota eu consegui. E a abertura e a confiança dos clientes para a Conforme é muito grande. Então, a nossa responsabilidade aumenta quando a gente pensa em desenvolvimento de novas categorias, novos produtos, né? Então, eu estou muito feliz de que a gente vá, sim, conseguir entregar esses 2 projetos. Ainda não posso abrir, porque é algo bem, bem, bem estratégico. É diferente do que a gente tem hoje, posso falar isso. E esse ano a gente já entregou uma categoria super nova para a Flor-Mel e extremamente inovadora para o mercado e para o consumidor, que é a categoria infantil, e não tem snack como a gente entregou. E a gente entregou aqueles 3 pilares e ainda um a mais, que é a praticidade para a mãe e para a criança. Mas ano que vem, acredito que no máximo aí dentro do maio, junho, a gente deva apresentar para o mercado. Agora, para finalizar a nossa conversa, se você tivesse um conselho na manga, e é isso aqui, é só um que você pode falar, para dar para quem quer trabalhar nesse mercado de saudáveis ou indústrias, pessoas que já trabalham nesse mercado, qual o desafio, né? Você sabe muito bem os desafios que tem. Qual seria esse conselho? Olha, Carol, eu vou ser muito sincera. Eu acho que tive o privilégio de conhecer vários profissionais executivos que entraram e estão aqui comigo. E eu vejo muitas vezes as pessoas entram e olham o mercado, olha as tendências, olha a Nielsen, olha as pesquisas. Eu acho que para quem quer entrar ou quem já está, talvez o recado que eu mais daria aqui, essa talvez seja uma das receitas que eu mais acredito, é o que eu mais pratico, eu aprendi do berço dos meus pais, faça nascer sua companhia, ou dê continuidade na sua companhia, ou põe a estratégia da sua companhia para alguém. Você faz algo, não é para a sua empresa, é para alguém. Esse alguém, ele tem dados e fatos, esse alguém ele tem sentimento, ele tem intenção, ele tem valores, ele tem coisas que ele não negocia. E quando você olha para o consumidor, você pode mover montanhas, porque você vai criar para ele, você vai conversar com ele, você vai conectar com ele. E aí você não tem necessidade... O player, ele é importante? Sim, ele é importante, tem boas práticas, tem benchmark, tem tudo isso. Mas o consumidor, ele faz você pensar de forma disruptiva, de personalizar, de ser muito mais, assim, sabe? Eu acho que você consegue trazer inovação, a experiência, a proximidade. E eu não vejo isso acontecer. As perguntas são sempre as mesmas, mercado, pricing, enfim, são as mesmas perguntas de sempre. Então, o que vai tornar você único e vai tornar você perceptível dentro de todo o mercado, que sim, é muito concorrente, assim, é muito competitivo o mercado, infelizmente, o que não era para ser. Mas quando você olha para o consumidor, você sai do meio competitivo e você consegue conectar com o cliente, que é o caminho do meio. O PDV é um caminho do meio. A indústria é a ponta, é o início da cadeia. O final é o consumidor.
E você tem que criar para ele, porque aí vai fazer sentido para todo mundo da cadeia e o resultado vai acontecer com certeza. Parece tão óbvio, né? Que é sempre para o consumidor, mas na prática é bem o que você falou. As pessoas esquecem o tempo todo que elas estão fazendo. Faz uma pergunta para alguém assim: quem é o seu cliente? Eu estou fazendo isso muito na prática. Por exemplo, o meu time hoje está conectado, todos os meus líderes, todos, seja de supervisor, coordenador, tem até analista entrando no processo também. Eles estão conversando com o nosso cliente consumidor. Quem é a Formel para ele, o que é a Formel na vida dele, o que é a Formel, ouvindo ele, sentindo ele, para conhecer o nosso cliente. E se você faz uma pergunta para eles, porque eu falo, se vocês entenderem o nosso cliente, vocês vão entregar muito melhor todas as áreas, e aí numa visão sistêmica. Mas quando você pergunta para o mercado, muitos dizem que é o canal. Ah, meu cliente é o canal Farma, meu cliente é o canal... Ah, meu cliente é o... Não, lá é um CNPJ que te dá a oportunidade de você levar o produto para o seu cliente consumidor. Então, acho que seria esse o recado. Muito obrigada, foi um papo lindíssimo, muito inspirador mesmo. Parabéns pelo teu trabalho, que a Flormel tenha muitos e muitos anos ainda pela frente, entregando para a gente esses produtos que eu sou fã particularmente, viu? Obrigadão, viu? Agradeço, Carol, todo o time, obrigada, e que a gente possa fazer outras conexões. Tá joia. Até a próxima, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo.